Vou começar pelo começo. Por que descobrimento está errado? Vamos supor que você chega numa casa e nessa casa tem uma família morando lá. E ninguém da sua família conhece aquela casa. Você pode falar que você descobriu aquela casa? Não, né? Então, essa casa é o Brasil, as pessoas que estão dentro dessa casa são os povos nativos aqui e você é europeu. Existiam no Brasil, não eram 10, 100 mil, 10 mil, eram cerca de 5 milhões de pessoas que já viviam aqui. Aí você pode falar, mas Paulo, os europeus não sabiam que existiam tantas pessoas aqui, por isso talvez eles tenham falado descobrimento? Talvez sim, talvez não, mas de fato, se existisse uma pessoa, já não tem como o europeu, o Cabral, no caso, ter descoberto, né? Só que existiam muito mais, eles sabiam disso. Pelo menos, muito mais pessoas do que haviam nas embarcações que haviam chegado aqui. Outra coisa que a gente não pode falar que é descobrimento. Os vikings já haviam chegado aqui, existem ferramentas, machados vikings aqui no continente americano. Pelo menos 2 expedições espanholas e mais outra expedição portuguesa, menor, vieram para cá. Aliás, Cabral, ele vem para cá numa expedição maior justamente com esse intuito de colonizar. Esse papo de que ele veio sem querer, que estava indo para as Índias e de repente chegou no Brasil. Balela, né? É um mito do descobrimento e a gente vai falar mais sobre isso. Os chineses chegaram aqui por volta do ano 1000, ou seja, 500 anos antes, só que eles não colonizaram. Então, por que os europeus são colocados como os descobridores, vamos dizer assim? Primeira coisa, porque tem uma visão etnocêntrica. O que é etnocentrismo? Etno vem de etnia, povo, e centrismo vem da palavra centro. Então, é uma visão segundo o seu povo, segundo a sua visão de mundo, a visão de mundo do seu povo, né? No caso, os europeus. E eles se colocavam realmente no centro das coisas, né? As escolas muitas vezes têm uma visão até eurocêntrica das coisas, né? Então, é a visão do mundo europeu. E pra ter ideia, muitos mapas até da Idade Média realmente colocavam a Europa no centro do mundo, no centro do universo, inclusive, que eles achavam que ali o planeta, a Terra plana, era o universo e tal. Existem outras evidências também que os europeus, os portugueses já sabiam daqui. Claro que não sabiam com exatidão o que existia de fato, mas sabia que existiam terras. Então, por exemplo, Colombo, ele chega aqui 8 anos antes, né? Chega na América em 1492. Existe o Tratado de Tordesilhas, que também foi assinado, já dividindo entre Portugal e Espanha as terras aqui da América que haviam sido descobertas por Cristóvão Colombo. Então, existem várias evidências que mostram que Portugal já sabia da existência das terras aqui. Repito, não sabia exatamente o que existia, mas sabiam que existiam terras. Então, do que a gente pode chamar? A gente pode chamar de invasão, porque realmente foi uma invasão, não foi uma descoberta. A gente pode chamar de colonização, né? Porque os europeus vieram aqui e imporam sua cultura, imporam sua política a partir da força. A gente pode chamar também de conquista, a gente pode chamar de conquista. Eu não gosto de chamar de conquista porque tem uma conotação positiva da palavra, mas de certa forma é uma conquista. E, diferente do que se fala, é uma conquista que ainda não acabou. Enquanto você está vendo esse vídeo agora, existem indígenas sendo assassinados, sendo perseguidos, perdendo suas terras para o interesse de grandes latifundiários, de produção principalmente de soja, de gado, de milho e tantas outras coisas aí. Hoje, existe também uma visão de que os europeus eram superiores, né? Que as pessoas aqui da América estavam no tempo da pedra, não sei o quê. E é uma visão também um pouco limitada. Por quê? Porque existiam vários povos no Brasil e na América. Então, nós tivemos pelo menos 3 impérios na América. Inca, Maia e Azteca, né? Apenas o Império Inca, ali da Cordilheira dos Andes, que ficava aqui na América do Sul, os outros 2 mais acima, na América Central e tal. E é mentira, tá? É simplesmente mentira essa visão de inferioridade. Os europeus, eles conseguem dominar aqui por alguns fatores. A arma de fogo foi importante? Foi importante. Mas lembrando que os europeus não foram as pessoas que inventaram a pólvora, por exemplo, ou descobriram, eu não sei exatamente como se fala, acho que inventaram a pólvora, né? Foram os chineses, que depois os árabes descobriram, né, com os chineses entrando em contato, e os europeus descobriram em contato com os árabes a pólvora. Então não foi nenhuma invenção europeia, vamos dizer assim. Se não foi arma de fogo, o que foi então? Principalmente doenças trazidas pelos europeus, malária, uma simples gripe e assim por diante, porque os índios daqui não haviam tido contato com essas doenças e logo eles não tinham anticorpos. Então uma doença que para a gente pode parecer tranquila, para eles não era. A gente está vivendo agora uma questão de não termos anticorpos de uma doença, né? Estamos no processo da vacinação, enquanto esse vídeo está sendo gravado, da pandemia da Covid-19, o processo
não é exatamente isso, mas muitas pessoas estão morrendo porque nós não temos anticorpos dessas doenças, então a gente não consegue os defender, e a vacina é uma forma de nós termos anticorpos e podermos não, pelo menos não morrermos dela, né? Então os europeus já tinham tido essas doenças, isso vai passando geneticamente, de geração em geração, e aí eles conseguem ter resistência, enquanto os povos indígenas aqui não tinham e morriam aos milhares. Então, primeiramente, isso foi feito de uma forma sem querer, mas depois foi usado realmente como uma arma química. Outra coisa importante para falar é que os europeus eles só conseguem dominar aqui porque muitos povos nativos da América eram povos amistosos, pacíficos, que acolhiam outras pessoas. Se não, gente, dava para ter afogado eles na praia, na água ali, porque eles eram poucos. Quando a gente tem essa visão, né, tem esse quadro aqui da primeira missa realizada no Brasil, que provavelmente isso não aconteceu. Vocês podem perceber que já coloca o europeu no centro, né, da pintura, e os indígenas como se fossem ali invasores, né? Exatamente o contrário está acontecendo. Eles ficam em regiões mais periféricas, mas no canto do quadro dá para a gente perceber, e isso possivelmente não aconteceu, é uma pintura, é um mito do descobrimento, tá? Mas de qualquer forma, vamos supor que tenha acontecido e tal, isso tudo só aconteceu, a colonização só aconteceu porque os europeus foram bem recebidos e traíram os povos indígenas que os receberam. Então, assim, imagina que eles ficavam meses dentro de uma embarcação com pouco alimento, uma condição de saúde péssima, muitas pessoas morriam nesse trajeto, era muito perigoso ficar viajando nessas navegações e tal. Então eles chegavam em condições muito ruins, fome, fedidos, né? Enfim, né? Com doenças, etc e tal. E se o índio não tivesse acolhido, não tivesse ensinado para eles qual fruta que pode comer, para onde ele pode ir, para onde ele pode conseguir água, etc., muito improvável que tenham conseguido, de alguma forma, ter colonizado aqui. Inclusive, os europeus, percebendo que haviam rivalidade entre os povos indígenas aqui na América, e aqui no Brasil, inclusive, eles se aliaram a esses povos e que junto dominavam outros povos indígenas, outras tribos, outros povos e tal, e com isso eles foram ganhando notoriedade, os europeus, com essas alianças, e depois eles foram lá e traíram também esses grupos indígenas que haviam se aliado a eles. Foram grupos indígenas também que levaram eles a descobrir o ouro, né? Essa troca de mercadorias com a madeira, etc. Existe uma visão que os indígenas eram burros porque trocaram espelho por ouro, coisa do tipo, mas pense bem, o que é o ouro de válido? O ouro é uma pedra amarela que brilha. Você pode falar, é um excelente condutor elétrico. Existem vários outros e não era para isso que era utilizado. O ouro só tem algum valor porque ele é raro e porque a gente dá valor a ele. Então, como todo mundo dá valor, ele acaba se tornando algo valioso. E o espelho não existia aqui na América, então por isso que os povos indígenas deram valor ao espelho, diferentemente dos europeus que tinham muito espelho na Europa. Tá? Então é isso, rapidinho, vou trazer para vocês alguns mitos sobre descobrimento, algumas coisas que vocês podem aí estar entendendo melhor, e percebam que o processo de colonização e divisão do Brasil ainda não acabou, ainda está acontecendo nesse momento. E perceba algumas das consequências. Eu falei esse vídeo todo na língua portuguesa, e você só entendeu porque está na língua portuguesa. Se eu tivesse falado em Guarani, que era um dos idiomas mais falados aqui, você não entenderia, e você é brasileiro. Então isso é uma evidência clara da eficiência, da eficácia da colonização europeia. Outra coisa, possivelmente você é cristão, e talvez você não seja, mas você conhece Jesus, você já deve ter ouvido falar em Jesus. E é uma religião que veio trazida pelos europeus também. E talvez você não saiba nem o nome de nenhuma divindade guarani ou de qualquer outro povo indígena aqui do Brasil. Então, uma outra evidência, você esqueceu disso também. Então, o processo de escravização, o processo de colonização europeu, português, precisamente falando de nós, não é algo assim básico, simples, de outras invasões que existiram em outros locais do mundo. É um processo realmente de acabar com a cultura, de aculturação, que a gente chama. E hoje você possivelmente tem muito mais traços da cultura portuguesa, da religião, do idioma, da vestimenta, do penteado e etc., do que de um povo, do povo natal, do povo brasileiro, dos guaranis, dos tupinambás e outros povos que existiam aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem se gostaram, salvem aí para vocês terem essa informação e não esquecer mais, que ajuda a gente bastante. Tá bom? Tchau, tchau.